A partir do momento de não fazer favores para os outros, pode parecer, à primeira vista para algumas pessoas, contraditória para com nossos valores. Mas é sempre importante perceber que há situações em que a nossa natureza prestativa pode fazer mais mal do que bem para nós mesmos, tanto para nós como para aqueles que pretendemos ajudar. No vídeo de hoje, vamos descobrir 9 revelações surpreendentes sobre as consequências não intencionais das nossas tendências altruístas e como isso pode nos machucar. Isto não é uma defesa do egoísmo ou desacreditar atos de bondade. Em vez disso, apresenta uma perspectiva estoica que combina compaixão com sabedoria e empatia com autoconsciência. Vamos navegar por essas complexidades, desafiando nossas crenças e desenvolvendo um melhor julgamento sobre quando a ajuda é verdadeiramente construtiva ou impede o crescimento pessoal, para ambas as partes. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like, pois ao fazer isso, ajuda a levar o nosso conteúdo a mais pessoas, e até mesmo a pessoas que não conheciam o estoicismo. Como eu sei que você é grato por ter conhecido o estoicismo, nos ajude a ajudar mais pessoas, mostrando o que é o estoicismo e como ele pode mudar a vida dessa pessoa, assim como mudou a minha e a sua. Começamos com esta verdade. Oferecer ajuda para as pessoas pode tornar os outros dependentes, independentemente das suas intenções, se é que as têm. O conceito se materializa quando a ajuda constante e ininterrupta elimina a necessidade das pessoas desenvolverem suas próprias capacidades para lidar com obstáculos. Em vez de capacitar os indivíduos, promovemos um padrão em que eles dependem mais da ajuda externa do que a interna. A filosofia estoica nos ensina que o objetivo principal de ajudar os outros é construir sua resiliência e autossuficiência. A autonomia é altamente valorizada pelos estoicos. Eles acreditam que cada indivíduo tem a capacidade de enfrentar sozinho os desafios da vida e, portanto, valorizar a capacidade de cada pessoa. Até porque tudo o que fazemos ou cada ação que tomamos vem de dentro de nós. Se você decidir parar de beber, não vai ser vendo um vídeo no YouTube sobre desenvolvimento pessoal, mas sim da sua própria ação. É óbvio que certos vídeos nos ajudam a tomar decisões, mas é você que precisa dar o próximo passo, assim como disse o Marco Aurélio. Dê o próximo passo, ninguém pode te impedir disso. Minamos a autonomia e a capacidade dos outros de tomar decisões quando oferecemos ajuda como uma muleta consistente. Esta dependência não só prejudica o indivíduo que está a ser ajudado, como também cria uma relação desequilibrada que não pode ser sustentada. Vejamos um exemplo. Um pai que sempre resolve os desafios de seu filho adolescente, sejam eles acadêmicos ou interpessoais. Embora o pai pense que está apoiando o seu filho, sua intervenção contínua acaba impedindo que a criança aprenda a lidar de forma independente com diferentes situações. Algo que é necessário para o crescimento e maturidade pessoal, e que um dia possa precisar disso na vida adulta. Com o passar do tempo, a criança pode ter uma menor sensação de capacidade e autoconfiança para lidar sozinha com casos semelhantes. Este tipo de comportamento também pode ser observado em ambientes de trabalho, onde os líderes ou gestores tendem a resolver os problemas das suas equipes em vez de os ajudar a encontrar as suas próprias soluções. Alguma vez na sua vida, você já fez algo que pediu para alguém fazer, mas não deixou essa pessoa fazer pois você queria do seu jeito? Se sim, deixe nos comentários a sua história. Mesmo que à primeira vista possa parecer uma boa ideia, pois você acaba fazendo do seu jeito, esta estratégia acaba por sufocar a autonomia dos membros da equipa e dificultar o seu crescimento profissional, já que você está se importando com coisas que você já deveria estar delegando. Se você quiser ficar longe do vício, certifique-se de que seu método de ajuda realmente ajude as pessoas a se ajudarem. Devemos ensinar as pessoas a tomar a sua própria decisão e não a decidir por elas. Aqui estão algumas ideias. Em vez de dar peixe, ensine a pescar. Promova competências de resolução de problemas.
Em vez de distribuir respostas, ilumine o caminho para que outros encontrem o seu próprio caminho, através de perguntas sondadoras que estimulem a autorreflexão e a consideração de opções alternativas. Fornecem ferramentas juntamente com dicas. Não apenas soluções prontas, mas recursos que podem ajudá-los a traçar seu próprio caminho a seguir, pois isso que é importante para o desenvolvimento de uma pessoa. Capacite outras pessoas com as ferramentas e o conhecimento necessários para o aprimoramento de habilidades. Em vez de resolver problemas para elas, ensine como abordar os desafios, pois somente assim você será um mentor. Defina claramente suas expectativas, oferecendo suporte, mas enfatizando seu papel como líderes na resolução de problemas. Reconheça a autonomia. Quando os indivíduos enfrentam com sucesso os desafios por si próprios, celebre estes casos, pois reforçam o valor da autossuficiência. Tente fazer isso. Ao adotar tais estratégias, facilitamos não só uma ajuda mais eficaz para os outros, mas também promovemos o crescimento pessoal, ecoando os ideais estoicos que sublinham o fortalecimento do caráter individual através da resiliência. Porque ajudar os outros, na verdade, dificulta o seu processo de aprendizagem. Salvar pessoas pode impedir o seu próprio desenvolvimento. Um aspecto paradoxal nas interações humanas, onde salvar constantemente alguém, na verdade, o impede de aprender lições valiosas por meio da autoexperimentação e da descoberta de erros ou obstáculos que impedem sua evolução pessoal. Quando as pessoas se deparam com obstáculos na vida ou acabam fazendo alguma besteira, elas têm uma chance de ouro de adquirir sabedoria. É simples assim. Agora, se você sempre tentar fazer por eles, eles nunca saberão o que fazer na hora que algo ruim acontecer. Estas situações são fundamentais para desenvolver competências essenciais, como a resolução de problemas ou a tomada de decisões, até mesmo a adaptabilidade. Mas será que devemos intervir imediatamente e resolver o problema? Ou até mesmo o erro? Bem, então roubamos daquela pessoa uma lição que espera ser aprendida com o encontro. E aqui isso leva uma falta de autoconfiança no futuro. E é isso que estamos enfrentando hoje em dia. Pessoas que ficam indecisas na hora de tomar tais escolhas ou fazer algo importante, pois os valores delas foram quebrados e antes de tomar qualquer decisão, acabam perguntando a outras pessoas, que às vezes nem sabe o que realmente está acontecendo em sua vida. E você acaba tomando decisões por um ponto de vista de um terceiro e uma dependência excessiva dos outros para desafios futuros. Tomemos um cenário educacional, por exemplo. Se um professor fica apontando onde um aluno errou, em vez de deixar que o aluno descubra sozinho, bem, adeus habilidades de pensamento crítico e aprender como lidar com o fracasso. A mesma história no mundo profissional. Um gerente constantemente mimando os problemas de sua equipe, isso poderá ser um problema futuro. Boa sorte em cultivar qualquer habilidade para lidar de forma independente com situações desafiadoras, pois tudo dependerá somente dele, já que os funcionários não conseguem tomar as suas próprias decisões. No cerne desta filosofia está a crença de que só se pode desenvolver verdadeiramente o caráter quando se enfrenta desafios e os supera. É através destas provações que promovemos a autossuficiência e a resiliência. Mas como incorporamos esse princípio? Aqui estão alguns elementos-chave que podemos citar. Em primeiro lugar, dê um passo atrás antes de agir em qualquer situação. Reflita sobre a situação em questão. Ela realmente representa uma oportunidade para a outra parte aprender e crescer? Em vez de oferecer soluções rápidas, ofereça apoio e orientação sem distribuir soluções em uma bandeja de prata. Incentive-os a assumir o controle de seu processo de resolução de problemas, explorando diversos caminhos e diversas formas de resolução do problema. Promova a introspecção, discutindo posteriormente o que cada um de vocês ganhou com a experiência. Isso ajudará a solidificar seu aprendizado e a prepará-lo para futuros encontros semelhantes com maior conhecimento. E lembre-se sempre, a independência deve ser valorizada acima de tudo, sempre. Certifique-se de inspirar os indivíduos a tomarem suas próprias decisões
e também a assumirem suas escolhas com responsabilidade. A metodologia não só ajuda as pessoas a desenvolver competências essenciais e autoconfiança, mas também garante a nossa conformidade com as doutrinas estoicas sobre coragem e autodesenvolvimento. A terceira verdade sublinha a importância da autonomia no crescimento pessoal. O estoicismo sublinha a importância de que cada indivíduo seja capaz de se dirigir a si próprio. Uma ênfase colocada na gestão adequada dos seus próprios assuntos, incluindo o autogoverno e autoaceitação. Infelizmente, o nosso apoio bem-intencionado pode impedir a sua autonomia à medida que procuramos ajudar genuinamente os outros, privando-os daquelas experiências inestimáveis necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e à sua educação. Todos nós estamos onde estamos, pois aprendemos com os nossos erros, pois tem coisas que acontecem em nossas vidas que não entendemos o porquê e ficamos tristes, mas depois entendemos bem o motivo e isso nos deixa mais fortes. A noção de autonomia implica a capacidade de um indivíduo governar a si mesmo, recorrendo ao seu próprio discernimento e experiências de vida na tomada de decisões. A autonomia é uma pedra angular da dignidade humana. Promover a resiliência e a autoconfiança são os seus papéis fundamentais. No entanto, quando nos encontramos envolvidos em interações com outros, especialmente em capacidades de nutrição ou de autoridade, como pais, educadores ou líderes, lutamos para encontrar o equilíbrio certo entre intervenção e dar para os indivíduos espaço para trilharem o seu próprio caminho e, subsequentemente, aprenderem com os seus próprios erros. Por exemplo, na educação dos filhos, existe um impulso para resolver todos os seus problemas e protegê-los das adversidades, pois os pais sempre fazem isso. As mães sempre tentam livrar seus filhos de erros, não que estejam erradas em fazer isso. Porém, isso pode impedir de aprendermos certas coisas. Por mais nobre que possa ser esta intenção, paradoxalmente ela conduz os jovens por um caminho em que lhes falta competência para enfrentar desafios de forma independente ou tomar decisões racionais, para não mencionar as competências de enfrentamento após experimentarem desencanto ou fracasso. Além disso, em ambientes profissionais, podem acabar surgindo obstáculos à autonomia e ao desenvolvimento de competências de liderança quando o chefe assume o comando da tomada de decisões da equipa de forma consistente. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar a promover a autonomia e, ao mesmo tempo, receber apoio e orientação. Uma forma que pode acabar funcionando é promover a tomada de decisões independente. Os indivíduos devem ser encorajados a confiar em si próprios o suficiente para tomarem decisões por si próprios, mesmo que nem sempre estejam certos, até porque, se não for assim, tudo irá depender e sobrecarregar sempre a pessoa. O próprio processo de tomada de decisão deve ser tomado como uma experiência de aprendizagem, evitando assim dar soluções diretas, mas antes oferecer apoio reflexivo através de perguntas que desencadeiam o pensamento crítico e a autoavaliação, o que os ajuda a chegar a uma solução. Fornecer ambientes seguros onde os indivíduos possam correr riscos sem se sentirem sobrecarregados ou desanimados, uma vez que terão a oportunidade de ver como as suas ações se desenrolam. Tente também mostrar autonomia, tomando decisões de forma independente, para que outros aprendam com você. A sua tomada de decisões e sua proatividade também podem acabar te ajudando até mesmo em ser promovido, pois a pessoa que está acima de você terá total confiança no seu trabalho. Mostre sua habilidade em tratamento de erros e crescimento, mostrando o processo de aprendizagem. Identifique e comemore atos de autonomia. Seja uma pessoa que faz uma escolha independente ou triunfa sobre um desafio de forma autônoma. Reserve um momento para reconhecer esses feitos. Ao fazê-lo, você não apenas sublinha a importância da autonomia, mas também promove o cultivo da autoconfiança e da autoestima. A promoção do crescimento e da autoconfiança nos outros ocorre quando permitimos que eles façam escolhas por conta própria. Ao fazê-lo, não só melhoramos o desenvolvimento pessoal,
mas também nutrimos relações saudáveis que valorizam todas as contribuições de forma igual e respeitosa, onde a oferta de assistência não solicitada pode, por vezes, ser intrusiva. O estoicismo sublinha a autonomia individual como primordial, independentemente de intenções nobres. Oferecer ajuda sem solicitação pode ser visto como uma invasão dos limites de outra pessoa. Isto leva-nos a refletir sobre as mensagens não intencionais que as nossas ações enviam. Se questionam a capacidade de uma pessoa ou diminuem o seu sentido de independência, então tenha cuidado. A consideração de tais subtilezas é um princípio defendido pela filosofia estoica e sublinha uma compreensão da dignidade humana. O mesmo se aplica quando nos sentimos inclinados a resolver os problemas de outras pessoas. Podemos sugerir soluções muito rapidamente ou assumir responsabilidades que não são realmente nossas. Embora esta inclinação venha de um sentimento de bondade, pode levar-nos a desconsiderar as nossas próprias necessidades e limites e a intrometer-nos nos limites pessoais dos outros sem o saber. Lembrar que cada um tem seu próprio caminho, e é isso que faz a diferença, e também, ao receber ensinamentos a receber, ressalta a importância de que nossa intervenção, por melhores que sejam as intenções, possa roubar-lhes oportunidades valiosas de crescimento e autodescoberta, mesmo sem saber disso. Hoje em dia, vejo por aí muitas pessoas que têm experiências ruins, que são isoladas, e dizem no Instagram para que as pessoas não façam ou que não indicam tal coisa. Às vezes essa pessoa apenas teve um azar. Por isso, devemos ter a nossa própria experiência, pois é isso que faz termos aprendizados. Hoje em dia vejo por aí muitas pessoas que têm experiências ruins, que são isoladas, e dizem no Instagram para que as pessoas não façam, ou que não indicam tal coisa. Às vezes essa pessoa apenas teve um azar. Por isso devemos ter a nossa própria experiência, pois é isso que faz termos aprendizados. O mesmo se aplica ao nosso desejo de resolver os problemas dos outros. Podemos encontrar respostas rapidamente ou assumir responsabilidades que não cabe a nós e mesmo assim tentamos. Mesmo que esse desejo venha de um lugar bom, ele pode nos levar a ignorar nossas próprias necessidades e limites e passar para o espaço pessoal de outra pessoa, mesmo sem perceber. Lembre-se de que cada um segue seu próprio caminho, com lições únicas para aprender. Ao interferir, mesmo que tenhamos boas intenções, podemos estar a tirar oportunidades para os outros de crescerem e se descobrirem. Da mesma forma, o surgimento da nossa propensão para resolver os problemas dos outros pode levar a oferecer soluções rapidamente e a assumir responsabilidades que não são nossas. Mesmo que essa inclinação venha de uma atitude sincera de bondade, muitas vezes nos leva a ignorar nossas necessidades e limites, invadindo os limites pessoais dos outros sem saber. Lembre-se de que cada indivíduo tem seu próprio caminho e lições a aprender. Interferir em seus esforços, não importa quão nobres sejam as intenções ou a sua necessidade de querer as coisas rápidas, pode roubar-lhes algumas oportunidades valiosas de autodescoberta e crescimento. No centro da filosofia estoica está esta ideia: a compaixão é boa, mas deve vir acompanhada de sabedoria, pois sem ela, de nada adianta a compaixão. Equilibrar estes dois aspectos, fazer com que a nossa bondade não seja apenas empática e compreensiva, mas também profundamente contemplativa sobre as suas ações e consequências, é crucial. Uma compaixão imprudente só quer aliviar a dor por impulso. Todos nós já estivemos lá. Por mais gentil que seja, tal impulsividade pode sair pela culatra, negar o arbítrio para os outros ou ignorar os benefícios a longo prazo que podem obter através das adversidades. Por exemplo, sua superproteção pode sufocar o crescimento do seu ente querido, apesar das nobres intenções. Atos impulsivos muitas vezes intensificam o sofrimento imediato, mas podem impedir o autodesenvolvimento no futuro. Caso você tenha filhos, cuidado, pois você pode estar atrapalhando o desenvolvimento dele. As crianças e os filhos devem aprender o que é certo e errado, mas tem coisas que eles devem aprender sozinhos,
e erraram e acertaram sozinhos. Sabendo disso, faço uma pergunta a todos aqui do canal Estoicismo Moderno. Você já se arrependeu de ter tomado alguma decisão no passado por insistência de alguém da sua família? Seja uma faculdade que você não gostaria de fazer, uma decisão ou qualquer coisa do tipo? Se sim, deixe nos comentários a sua história. Da mesma forma, o surgimento de uma inclinação para lidar com os problemas dos outros pode nos levar à pressa em propor soluções ou assumir obrigações que não nos pertencem. Esta inclinação, embora resulte de uma posição de benevolência genuína, pode levar-nos a negligenciar as nossas próprias necessidades e limites. Além disso, resulta em cruzar involuntariamente os limites pessoais dos outros. Lembrar que cada indivíduo tem o seu próprio percurso e lições a aprender sublinha que a nossa interferência, independentemente das suas boas intenções, pode privá-los de oportunidades valiosas de crescimento e autodescoberta. Cada pessoa tem o seu caminho. É melhor não interferir apesar dos melhores desejos, pois o tiro pode sair pela culatra ou até mesmo atingir você. Além disso, um elemento compassivo de sabedoria envolve o reconhecimento da autonomia dos outros. Significa compreender que cada pessoa tem a sua própria capacidade de decidir e encontrar respostas, ou seja, elas não dependem de você e nem você depende delas, nem sempre precisando ser salva, mas apoiada e orientada quando necessário ou procurada. A sabedoria também nos lembra de estarmos atentos às nossas próprias intenções ao oferecer ajuda. Questionar se ela vem de uma preocupação genuína com o bem-estar do outro ou se é motivada por nossas necessidades ou desejos pessoais. No caminho da benevolência, ações gentis nascidas da sabedoria, onde não apenas demonstramos bondade, mas também reconhecemos respeito e consideração pelo crescimento e integridade dos outros. Esta postura equilibrada, harmoniosa e voltada para dentro nos ajuda a oferecer um apoio verdadeiramente fortalecedor que nos beneficia tanto como indivíduos quanto como aqueles que procuramos ajudar. Orienta-nos para intervir de forma significativa e respeitosa. Os nossos esforços devem ser vistos como uma contribuição positiva, não intrusiva ou intrometida, para a construtividade dos outros, de uma forma bem alinhada com o seu bem-estar a longo prazo. A verdade número 6 se revela, que é a insustentabilidade em torno de sacrifícios exorbitantes. A filosofia estoica estabelece um dos seus princípios fundamentais na crença de que grandes sacrifícios feitos enquanto se procura a ajuda dos outros são insustentáveis. Esses sacrifícios podem acabar tendo efeitos adversos, tanto para você quanto para os receptores. A essência dessa doutrina implora-nos que reflitamos sobre como encontrar um equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de nós mesmos, nutrindo assim um ambiente onde todas as partes prosperem mutuamente e individualmente. E isso é muito importante. Uma busca nobre na vida, mas que muitas vezes nos leva a um caminho traiçoeiro. Então devemos ter cuidado. Ocorre quando nossa dedicação para os outros nos faz negligenciar a nós mesmos. Embora o altruísmo seja uma virtude inata que define a nossa humanidade, o seu abuso pode afogar-nos num mar de consequências negativas. Um desses resultados é a infame síndrome de burnout, um estado em que estamos emocional e fisicamente esgotados, graças ao papel de salvadores perenes para os outros. Este cansaço não só prejudica a nossa eficácia em ajudar os outros, mas também gera amargura e exasperação dentro de nós. Além disso, esse autossacrifício constante abre caminho para uma dinâmica de relacionamento parasitária que pode atrapalhar a você e a outros. Aqueles que nos rodeiam começam a prosperar com o nosso apoio, o que prejudica o seu próprio crescimento e a sua capacidade de enfrentar as adversidades de forma independente. E esse pode ser um dos piores cenários. Esta confiança destrói o respeito e a equidade nos relacionamentos, inaugurando um atoleiro codependente do qual a emancipação é hercúlea. Portanto, ao falar sobre essas coisas, o estoicismo aponta para duas regras fundamentais: autogestão e autossuficiência, que iremos te falar agora mesmo. Ao encontrarmos o equilíbrio certo,
é o grande desafio quando se trata de oferecer ajuda, sem comprometer o nosso próprio bem-estar de forma sustentável. Mas alcançar esse equilíbrio exige que nós conheçamos profundamente, que reflitamos sempre sobre as nossas motivações e capacidades. Precisamos de encontrar estas redes de apoio recíproco, onde tanto dar como receber ajuda são valorizados. Constituem sistemas de ligações interpessoais harmoniosos e duradouros. Vamos adotar uma abordagem cuidadosa em relação ao autossacrifício excessivo, mesmo que motivado pelo altruísmo, tal como alertado pela filosofia estoica sobre colocar-nos em primeiro lugar para que possamos ajudar eficazmente os outros. Precisamos também estar atentos ao administrar nossa disposição de oferecer ajuda e, ao mesmo tempo, cuidar de nossas necessidades. Isto garante que qualquer ação de apoio que estendamos seja sustentável e mutuamente benéfica para nós e até mesmo para os outros. O desafio de encontrar um equilíbrio entre ajudar os outros e manter o nosso próprio bem-estar é uma tarefa de apoio sustentável. Compreender este equilíbrio exige uma compreensão íntima de nós mesmos, uma introspecção contínua sobre o que nos move, o que podemos oferecer. É igualmente importante que sejamos capazes de identificar essas redes, pois elas podem ser muito importantes, aquelas onde a ajuda dada é retribuída com apreço e de forma recíproca, promovendo assim sistemas de apoio recíproco que mais tarde criam uma rede harmoniosa. Quando observamos alguém se esforçando demais, embora possa parecer nobre à primeira vista, é igualmente bom lembrá-lo do que o estoicismo diz que é cuidar das próprias necessidades antes de estender ajuda para os outros. Este ato garante que qualquer ajuda que oferecemos não seja apenas realista, mas também não comprometa os nossos próprios pontos de vista, questionando, portanto, a validade da ajuda como evasão. Até porque, mesmo a ajuda sendo genuína, ela pode atrapalhar o que você pretendia fazer e acabar se arrependendo, pois agora você terá dois trabalhos. O estoicismo apresenta a crença de que ajudar os outros pode ser um meio de superar obstáculos pessoais. Esta noção destaca a nossa inclinação para nos concentrarmos na resolução dos problemas dos outros indivíduos, em vez de confrontarmos os nossos próprios desafios, incertezas ou até mesmo certos desconfortos. Exemplos desse comportamento são comuns na vida cotidiana. Por exemplo, frequentemente nos dedicamos a ajudar amigos ou familiares, ignorando elementos-chave das nossas próprias vidas, como a saúde, os relacionamentos ou o crescimento profissional. Acabamos ajudando e depois lembrando do que realmente precisamos fazer para nós mesmos. Antes de qualquer ajuda, certifique-se de que as suas tarefas e obrigações encontram-se feitas. O mesmo acontece antes de amar alguém. Primeiro você precisa se amar para só depois amar alguém. O impacto deste fenômeno é de certa forma duplo: dependência emocional e um sentido distorcido de valor e propósito em relação com os outros. Ao nos envolvermos nas preocupações dos outros, podemos aliviar momentaneamente as nossas próprias preocupações ou desviar nosso foco deles, deixando o que era importante para depois. No entanto, isto apenas prolonga a tarefa inevitável de resolver os nossos problemas. É como se estivéssemos procrastinando somente para deixarmos para depois uma tarefa que realmente era importante para nós. Esse padrão pode resultar em esgotamento emocional e físico à medida que esgotamos nossos recursos em necessidades externas, negligenciando as nossas. Então tenha cuidado com isso. Embora o altruísmo seja louvável, é essencial encontrar um equilíbrio entre ajudar os outros e a autopreservação, uma filosofia sublinhada pelo estoicismo que defende a autoconsciência e a condução de uma vida autêntica e baseada em princípios. O envolvimento no ato de assistência real exige o envolvimento com nós mesmos e o reconhecimento das verdadeiras intenções. Isto exige que enfrentemos os nossos desafios individuais com a mesma, se não mais, dedicação e seriedade com que o fazemos para com os outros. Devemos sempre dar o melhor para nós, como se fosse para os outros. Também é importante traçar linhas que nos protejam, preservação do nosso bem-estar e progresso.
Devemos estar atentos para que qualquer ajuda que prestamos não ofusque o nosso crescimento e bem-estar pessoal, mas antes ande de mãos dadas. É comum ultrapassarmos nossas limitações ao ajudar os outros ou evitar decepcioná-los. Infelizmente, isto leva a resultados que podem ser considerados negativos, como o esgotamento e a perda de identidade, fomentando o ódio por si próprio, bem como o ressentimento para com aqueles que ajudamos. Por exemplo, se as relações pessoais não têm limites definidos ou estabelecidos por você, a constante inundação de exigências e dúvidas afoga-nos no desamparo, comprometendo não só a nossa capacidade de oferecer apoio de forma eficaz, mas também o nosso sentido de autonomia e autoestima. Da mesma forma, confundir os limites num ambiente profissional pode levar ao esgotamento induzido pelo trabalho elevado, o que prejudica não só a qualidade da nossa vida profissional, mas também se infiltra nas esferas pessoais e acabam nos fazendo ficar esgotados. Seja romântico ou familiar, um limite comprometido é um convite a mais perdas do que ganhos, talvez até a nível psicológico. Tudo isso porque estávamos nos esforçando muito para não decepcionar ninguém, aí acaba que nós mesmos ficamos decepcionados. O cultivo de relacionamentos saudáveis exige uma habilidade engenhosa para reconhecer e expressar nossos limites com firmeza e graça. Esta dança pode implicar a nossa assertividade no uso da palavra não, quando necessário, na reserva de tempo ou espaço pessoal, ou na delegação adequada de funções. Acena para uma consciência aguda das nossas necessidades e prioridades, uma disponibilidade para defendê-las. Os limites atuam então como guardiões, para sinalizar o autocuidado, o respeito próprio, mas também a dinâmica do relacionamento mútuo. Não aquelas transações desequilibradas em que uma parte retira todo o apoio, enquanto a outra guarda tudo sem nunca estender a mão. Dizemos sim à promoção do bem-estar, isolando-o com estes perímetros saudáveis. Dizemos não ao fracasso em trocas que apenas ecoam nas paredes da câmara de toxicidade. Os bálsamos para a nossa alma não devem vir misturados com veneno para o seu próprio espírito. Temos um duplo dever nessa questão. Não só devemos fazer flutuar o nosso próprio navio, mas também navegar de modo a que os outros também possam navegar com mais tranquilidade. Ao usarmos de forma assertiva a palavra não, nos livramos de situações nas quais não gostaríamos de estar passando, evitando até mesmo os vampiros energéticos que nos sugam a todo custo, somente para se aproveitar de você. Na nossa tentativa de ajudar os outros ou de não os desiludir, tendemos a ir além dos nossos próprios limites e capacidades. Mas, infelizmente, isto pode levar ao esgotamento que, por sua vez, nos leva a perder a nossa própria identidade e a odiar-nos a nós próprios e as pessoas que ajudamos, fazendo com que nós nos sentimos esgotados. Por exemplo, a incapacidade de definir limites de relacionamento pessoal priva-nos de espaço individual que possamos ter, uma vez que temos constantemente de lidar com o que os outros querem sem questionar. Isto compromete tanto a qualidade do apoio que podemos oferecer, como o nosso sentido de autonomia e valor. Da mesma forma, não traçar limites num ambiente profissional resulta em esgotamento relacionado com o trabalho que, uma vez espalhado pelas áreas da vida pessoal, leva ao comprometimento do profissionalismo, bem como a satisfação de outros aspectos da sua vida. Limites saudáveis são um componente essencial de relacionamentos saudáveis, pois eles determinam certos limites dos quais as pessoas não podem ultrapassar, o que nos permite declarar nossos limites de forma clara e respeitosa e ser assertivos sobre o que precisamos, principalmente se você não quiser se sentir esgotado e se sentir usado por alguém. Por isso devemos impor certos limites. Isso pode incluir dizer não quando for necessário. Pedir espaço pessoal ou delegar tarefas também pode nos ajudar a priorizar nossas necessidades em detrimento das outras. Defender-se é uma parte crucial do estabelecimento destes limites, onde o autocuidado e o respeito próprio assumem a vanguarda, promovendo relações equitativas baseadas no apoio e na cooperação mútuos. Desta forma, protegemos os nossos próprios interesses em primeiro lugar,
ao mesmo tempo que nos esforçamos por interações saudáveis com outros. Às vezes pode até mesmo parecer algo egoísta de certo ponto, se priorizar primeiro para só depois os outros, mas não é. Devemos sempre dar prioridade para os nossos deveres e afazeres, pois não podemos ajudar alguém se nós mesmos ainda não nos ajudamos. É importante ajudar os outros, mas sem comprometer a nós mesmos. Lembre-se sempre disso. Estabelecer limites saudáveis entre essas áreas nos ajuda a encontrar o equilíbrio entre apoiar e priorizar o que realmente é importante para nós. Para podermos prestar cuidados e apoio para os outros de forma sustentável, é também necessário que cuidemos de nós próprios. Um princípio estoico que fala sobre a importância do autocuidado juntamente com a ajuda dos outros. Apesar das boas intenções, o estoicismo lembra-nos que nem todas as ações conduzem a resultados positivos. Devemos, portanto, analisar criticamente as nossas iniciativas, não só para identificar as suas deficiências, mas também para compreender como podem impactar negativamente aqueles a quem procuramos ajudar. Às vezes, por um desejo sincero de eliminar o sofrimento, as decisões tomadas com as melhores intenções podem inadvertidamente piorar ainda mais a situação. Mais danos do que benefícios podem resultar de algumas ações, mesmo quando iniciadas com motivos nobres. O surgimento desse fenômeno pode ser observado em diversas situações do nosso dia a dia, desde simples trocas cotidianas até decisões elaboradas, tomadas em ambientes profissionais ou sociais. Por exemplo, podemos pegar uma situação de nossa vida pessoal em que tentamos ajudar um amigo ou membro da família a resolver um problema, acreditando que queremos o melhor para ele. Mas o que não percebemos é que a nossa ação pode inadvertidamente privá-los de uma oportunidade que os ajudaria a crescer pessoalmente ou a adquirir competências para lidar com os seus próprios desafios mais tarde na vida. Inadvertidamente, algumas ações tomadas com boas intenções podem nem sempre produzir o resultado desejado, mas obstruir a pessoa a quem pretendiam ajudar. E sem falar que você também pode acabar tentando ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Ela até sabe dos problemas que tem, mas não quer que ninguém o ajude. Quer ajudar uma pessoa? Fale apenas uma vez e deixe que ela erre, e só depois que ela irá lembrar do que você disse. Caso você fique martelando o que ela deveria fazer, pode ter certeza que essa pessoa não fará. Sabendo disso, eu indico um livro que pode te ajudar, pois ele é a chave para você que deseja aplicar o estoicismo em sua vida diária e não sofrer com problemas desse tipo ou até mesmo com pessoas tóxicas. Aprenda agora mesmo a como aplicar o estoicismo no dia a dia, um livro que vai mudar a forma como você vê a vida. O link está nos comentários fixados. Fico feliz que tenha chegado até aqui. Sou grato por você que é nosso inscrito e dou as boas-vindas para você que está assistindo o nosso canal pela primeira vez e para você que sempre assiste, mas não é nosso inscrito. Desejo tudo de bom para vocês. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo. Até a próxima.